pessoal, estou inaugurando um período novo aqui no canal de resenhas literárias. Essa é a primeira e também a minha primeira leitura finalizada de 2021. As resenhas vão ser organizadas em playlists por tópico e por assunto. Serão resenhas curtas, para o vídeo não ficar muito cansativo e entediante. E eu pretendo falar de autores de várias épocas, não apenas os lançamentos, porque eu mesmo sou um leitor muito indisciplinado, então tem alguns autores de época e autores atuais que acabaram ficando um pouco de lado na minha lista de leitura. Machado de Assis é um, o Shakespeare é outro, os dois eu conheci o ano passado. Mas a ideia é falar de autores de todos os períodos, justamente para aquele público que está iniciando no hábito da leitura e não sabe por onde começar. Então aí vai ficar o autor, uma breve síntese da obra, e fica ali o registro com uma sugestão. Hoje eu vou falar desse aqui, Minha Luta, volume 5, A Descoberta da Escrita, do escritor norueguês Karl Ove Knausgaard. É uma série, é a autobiografia dele, composta de 6 volumes. O 6º volume saiu há poucos dias pela Companhia das Letras, se chama O Fim, já está na minha lista de leitura. O mais legal da série é que tu não precisa ler em ordem cronológica, sabe? Ou seja, tu pode começar pelo 2º, ou pelo 4º, ou pelo 3º, porque todas são histórias independentes, mas que se intercalam entre si, né? Então, no primeiro volume, por exemplo, ele fala da infância, da adolescência dele, né? E daí já no próximo ele já avança 20 anos na história, então já mostra ele com 40 anos, casado, com filhos, e daí depois ele retrocede de novo na infância, na adolescência, então pode começar por qualquer volume, né? Inclusive por esse aqui, que a primeira coisa que eu preciso falar é que eu nunca me identifiquei tanto com um personagem da vida real como eu me identifiquei com ele. Porque ele é um cara tímido, introspectivo, fala pouco, ele tem dificuldade em interagir no grupo social dele, tanto que ele é considerado um enigma para as outras pessoas, justamente pelo fato dele ter essa dificuldade de abertura, de comunicação, de saber como iniciar um diálogo, de saber sobre o que ele vai falar, o que ele vai abordar e etc. Ele é um consumidor voraz de cultura, gasta quase toda a grana dele com CDs e livros. Ele precisa beber para se soltar no meio social dele. Depois que ele bebe, ele faz um monte de merda. E aí ele acorda morrendo de vergonha no dia seguinte, não se lembra de nada, tem que procurar os conhecidos dele para perguntar o que ele fez na noite anterior, se ele fez alguma coisa muito grave, muito fora do contexto, né? E a história começa com ele ingressando na Academia de Escrita Criativa, com 19 anos, ele é o aluno mais novo, e ali as avaliações são bem rígidas, né? Então eles avaliam assim: esse termo aqui não tem muita profundidade psicológica, então ele pode ser retirado da história. Ou esse outro aqui ele é muito pós-modernista, esse aqui está muito clichê, essa frase aqui não está encaixando com o resto do contexto do romance, sabe? É uma coisa bem minuciosa mesmo, né? Quem assistiu o filme A Sociedade dos Poetas Mortos, com Robin Williams, sabe que o Walt Whitman discordaria um pouco dessa abordagem extremamente teórica, porque ela é uma coisa muito fria, né? Claro que tu precisa passar por essas etapas ali para entender como é que tu reúne várias ideias, coloca elas dentro de um contexto para transformar elas num romance, né? E assim cativar o leitor. E aí depois ele fala um pouco dos empregos dele, num hospital psiquiátrico, em rádios, e ele também trabalhou como resenhista
para algumas revistas, porque ele gostava de falar sobre determinados artistas, né, músicos e escritores também, né, e sobre as aventuras amorosas dele, com todos os entraves e dificuldades, e também com as coisas maravilhosas ali do período da paixão, do conquistar a pessoa amada, né? E o processo de convivência ali, num relacionamento entre duas pessoas. Né? Vale a pena a leitura? Sim. Ele não é aquele livro empolgante, arrebatador, mas ele também não é um livro ruim. Ele fica no meio termo, assim, sabe? Ele é comparado com o Marcel Proust, e ele cita o escritor francês como uma das maiores influências dele. Eu ainda não li nada do Proust, então eu não posso opinar sobre o assunto, mas o Em Busca do Tempo Perdido já é um que eu quero ler. Eu acabei me interessando mais pelo Proust também, pelo fato de ler aqui, ver ele sendo mencionado pelo autor da obra, né? E também é bom para conhecer bastante sobre autores noruegueses e suecos, escritores, escritoras, poetas, poetisas, sabe? Para conhecer um pouco dessa cena literária da Noruega e da Suécia é muito bom, porque ele cita muitos nomes. E ele é um pesquisador como eu, né? Então, assim, qualquer pessoa que chega e diz assim para ele: ah, mas tu já leu Júlio Cortázar? Ele pega e anota o nome do escritor e vai pesquisar, sabe? Eu tenho o mesmo hábito. Para conhecer um pouco sobre cada escritor, cada país, cada cena literária, é muito bom, sabe? Eu acho que é muito enriquecedor o processo, né? E agora eu vou atrás desses autores nórdicos também, né? Tem bastante material aqui para pesquisar. O livro ele tem um processo terapêutico também. Eu indico ele para aquelas pessoas que se sentem deslocadas dentro do seu âmbito social, que sentem que não se encaixam, sabe? Que tem os gostos e preferências muito diferentes do seu círculo de amizades ali, sabe? Então, que a convivência social é uma coisa prazerosa, mas ao mesmo tempo desgastante também, porque tu fica sempre naquela busca ali principalmente em relação a livros, né? Tu termina de ler o livro, tu quer encontrar alguma outra pessoa que também tenha lido a mesma obra para comentar sobre o assunto, né? E eu, por exemplo, nunca encontro. Tanto é que eu criei o canal do YouTube justamente para postar esse material aqui para largar ali para o público em geral, né? Que de repente vai ter uma ou outra pessoa que vai se interessar, vai ver que o cara leu a mesma obra ali e vão ver qual é a opinião dele, né? A ideia é essa. Então nesse processo ali também é bom ver como é que ele lidou com o jeito de ser dele, né? A timidez, a introspecção, falar pouco, né? A dificuldade de interação social. Como é que ele lidou com essa situação, né? Fica como sugestão. Eu acredito que ele não conseguiu lidar bem com isso, né? Porque ele é uma pessoa bem depressiva, né? E principalmente ele vê que as outras pessoas estão prosperando em suas respectivas áreas, inclusive na escrita, e são mais jovens do que ele, e ele mesmo não consegue deslanchar como escritor. Então ele tem aqueles períodos assim de bloqueio criativo, né? Que todo artista tem. Que ele pega e escreve 2, 3 páginas, aí depois ele não sabe como dar continuidade à história, e ele relê o material, isso aqui tá tudo uma merda, então vou descartar, vou escrever outra coisa, sabe? E nessas idas e vindas, ele acaba saindo, ele vai em cafés, vai em parques, sabe, para observar os acontecimentos banais do cotidiano, como por exemplo, uma mulher levando o cachorro para passear, ou então um círculo de amigos ali num café, discutindo sobre uma obra literária. Ele acaba procurando inspiração nesses fatos banais para tentar desenvolver essas ideias, encaixar e assim criar um romance
com algumas pitadas de ficção também, é claro, né? Porque muita coisa ele tem que tirar da imaginação dele ali, sabe? Ele tem que elaborar um contexto para encaixar todos esses personagens, né? Mas enfim, entre várias tentativas e erros, depois ele acaba se afirmando como escritor aos 30 anos e adquirindo a almejada fama e popularidade que depois ele, como introspectivo, detesta, sabe? Porque ele gosta mais de ficar no anonimato, né? Eu tinha um professor de artes marciais que ele dizia assim: eu gostaria de passar pelo mundo sem ser notado. Esse é o meu caso também e o dele também, né? Mas, aí como ele acaba se tornando um nome consagrado na literatura, claro que aí ele tem que lidar com aquela pressão dos jornalistas, ele fica nervoso nas entrevistas, depois ele revê tudo aquilo que ele falou, ele acha que não tá bom. Para ele nunca tá bom, né? Esse é o dilema principal de todo artista, né? Porque eu estava num grupo de Whats, que era de artistas, e eles falavam muito isso, né? Tinha um blogueiro que ele dizia que todo artista é inseguro em relação à sua arte. E realmente, de fato, a gente é muito perfeccionista com a gente mesmo, né? E a gente sempre acha que nunca está bom e fica pensando na reação do público, né? Porque tem todo aquele processo, né, de elaboração, ali, de encaixar tudo num contexto ali, de colocar alguma coerência ou então deixar tudo assim totalmente abstrato ali e o espectador ali, o leitor que tira suas próprias conclusões, né? Então, o processo é bem complicado, né? Então, enfim, eu recomendo para essas pessoas assim, que têm dificuldade de interagir socialmente, sabe? Por esse processo terapêutico. É muito legal. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Se vocês tiverem livros para me sugerir, vocês podem deixar aqui nos comentários. Depois eu posso resenhar algum no canal. E é isso. E até a próxima resenha.